Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Hoje é dia 21 de agosto de 2017, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvan Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Estou aqui em Brasília, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o nosso querido bispo Dom Leonardo, secretário-geral da CNBB. Dom Leonardo, primeiro, brigadão por ter dedicado uns minutinhos aqui para a gente prosear sobre uns assuntos sérios de violação dos direitos humanos e injustiças. É Jesus, este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Participando em Minas Gerais, direto da luta pela terra, pela moradia adequada, defesa dos direitos humanos, a gente percebe, e está sendo uma alegria muito grande perceber que está aumentando o número de bispos da CNBB que estão se pronunciando de fato na defesa dos direitos humanos fundamentais da nossa população, que diante agora de tantos golpes, e aí queria que o senhor considerasse para nós as necessidades, os maiores gritos hoje que você percebe que tanto o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Executivo, as autoridades, todos os setores e a população tem que considerar para de fato a gente continuar marchando, para construir uma sociedade justa e solidária. A CNBB sempre tem se manifestado favorável aos pequenos, aos pobres. Isto é, nós desejamos construir um Brasil fraterno, justo, solidário. E sem justiça não existe solidariedade, não existe fraternidade. E sem fraternidade e sem justiça, nós não construímos um Brasil novo, não construímos uma nova humanidade. Significa as pessoas terem oportunidade de participar, por exemplo, da educação, participar do lazer, participar da arte, música, esporte. Esses elementos todos são fundamentais, mas como lembra o Santo Padre, o Papa Francisco, os nossos irmãos e irmãs têm necessidade de trabalho, têm necessidade de casa, têm necessidade de um lugar onde possa educar os filhos. Esses elementos eles são fundamentais. Sem casa, sem trabalho, ninguém se realiza, não tem morada, não cria raiz. Mas com casa e com trabalho é possível criar uma família, é possível participar da vida social. E esses elementos eles necessitam a casa, a moradia, o lugar da casa, da família, o lugar do trabalho, necessitam da justiça. Sem justiça nós não teremos um trabalho digno. Sem justiça nós não teremos direito à propriedade. Nós não teremos casa para os nossos irmãos e irmãs. Então essas são as nossas lutas. As nossas lutas são de termos cada vez mais espaço para que os irmãos possam viver dignamente, mas ao mesmo tempo também terem um espaço de uma participação política. A necessidade de uma participação política. Todos nós participarmos ativamente da política, isto é, ajudarmos a tomar as decisões, ajudarmos no momento do voto a escolhermos bem, porque várias das injustiças que estamos vivendo hoje, várias dificuldades e tensões que vivemos hoje, vêm de talvez não termos dado o voto para a pessoa que realmente merecia, ou a pessoa que haveria de realmente se preocupar com o Brasil, com a sociedade brasileira, com o brasileiro, com a brasileira. Essa participação política ela é muito importante, mas ao mesmo tempo também sermos críticos em relação a várias reformas que nós estamos vivendo. Nós da CNBB nos manifestamos e continuamos a nos manifestar, dizendo que há necessidade de diálogo. Toda reforma necessita de diálogo com a sociedade. Não pode ser um projeto construído dentro de um escritório, passado pelo Congresso Nacional e assinado pelo presidente. Há necessidade de discutir com a sociedade, há necessidade de ouvir a sociedade brasileira.
E essa é a mensagem que a CNBB tem passado através das suas notas e também das suas manifestações. Nós continuaremos a apoiar, nós continuaremos a nos manifestar para podermos assim ter sempre uma sociedade justa e todas as pessoas terem uma oportunidade de uma vida digna, especialmente de trabalho e de casa. O lugar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Dom Leonardo, os nossos irmãos quilombolas estão clamando por direitos. Os povos indígenas estão sendo fortemente violentados e respeitados nos seus direitos. Os sem terras, a reforma agrária parece que está andando aí para trás. Nós estamos acontecendo um processo de latifundiarização no Brasil. Nas cidades, a reforma urbana não anda, a especulação imobiliária, a cruz do aluguel cada vez mais pesada. Que palavra, em nome da CNBB, pode também, além do que você já disse, a esses segmentos tão importantes na sociedade brasileira? Os nossos irmãos indígenas, os povos indígenas, são os primeiros moradores dessas terras. E eles estão sendo muitas vezes atacados nos seus direitos. Muitos povos perderam as suas terras. É preciso devolver a eles o direito, eu diria mais, a dignidade. Terra para o povo indígena não é lugar de cultivo, terra é casa, terra é cultura. E muitas vezes essa compreensão da terra não é compreendida pela sociedade brasileira. A mesma coisa nós podemos dizer em relação aos nossos irmãos quilombolas, eles que fugiram da escravidão, eles que buscaram a liberdade, eles que ansiaram pela liberdade, eles que constituíram comunidades para poderem viver como pessoas dignas, longe da escravidão, ainda não receberam seus direitos. Nós necessitamos cada vez mais lutar por eles, falar em nome deles, apoiá-los, e nós esperamos que a justiça devagar realmente dê a eles o direito que eles merecem, que é de novo o quê? A casa. Isto é, o lugar da moradia, o lugar da convivência, o lugar de expressar a própria cultura, a própria vida. Mas também em relação à questão de especulação imobiliária que nós temos cada vez mais nas nossas grandes cidades. Essa especulação imobiliária não favorece o pobre. A especulação imobiliária favorece algumas pessoas e favorece especialmente o mercado. As pessoas dentro do mercado, elas não são pensadas, elas não são amadas. E é preciso que nós cada vez mais realmente olhemos para esses nossos irmãos e irmãs, deixemos de lado a especulação, deixemos de lado o dinheiro, no sentido de pequenos grupos usufruírem do dinheiro e darmos a esses nossos irmãos um lugar, uma guarida, que é direito de toda pessoa humana, ter um lugar para morar, um lugar para estar, um lugar para ter e poder criar a sua família, conviver. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. Então, Leonardo, não quero tomar muito do seu precioso tempo, mas são tantos clamores e tantas injustiças que nos deixam comovidos e indignados. Um outro que não podemos esquecer, o clamor de mais de 700 mil presos que estão nas prisões superlotadas. Os nossos irmãos e irmãs que vivem nos nossos cárceres não vivem nos nossos cárceres. Eles não têm vida. Eles estão sobrevivendo nos nossos cárceres. Os espaços, eles não existem. A superlotação é enorme, mas especialmente sofrem porque uma grande maioria da população encarcerada nem sequer esteve diante de um juiz para poder dizer que eles podem estar presos ou não podem estar presos. Provavelmente 40% dos nossos irmãos presos, eles não precisariam estar presos, se eles realmente estivessem diante de um juiz para poderem ser declarados realmente presos ou não presos. Mas talvez também é importante ressaltar que se faz de tudo para libertar pessoas que têm condições financeiras e não se faz o suficiente para libertar aqueles que não têm condições e não tem ninguém que olhe por eles. É nesse sentido que a pastoral carcerária tem feito um trabalho extraordinário
A igreja tem feito um trabalho extraordinário, tem levado alento, tem levado solidariedade, mas junto também com tantos advogados, junto também com a promotoria, tem levado a eles esperança no sentido de conseguir chegar de novo à liberdade e à convivência familiar. Muito obrigado, Dom Leonardo, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, registrando aqui eu, Frei Gilvander, hoje dia 21 de agosto de 2017. Obrigadão e um abraço. Deus abençoe a todos. Amém. O Espírito é vento incessante que nada há de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou pra construir. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar.